Olá, bom dia, a paz do Senhor. Evangelho de João, capítulo 10, traz o título Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhes conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Aqui no final da história, diz que Jesus contou esta parábola. Jesus propôs essa parábola. Temos aqui um ensino muito usado por Jesus. Uma parábola, uma história do dia a dia, é o cotidiano daquele povo, daquela nação e daquele povo a quem ele dirigiu a palavra. E a figura é a figura do pastor, do pastoreio, um povo nômade, um povo que desenvolvia a criação de ovelhas. E ele fala de uma relação ovelha-pastor. Esta é a linguagem. E o salmo mais conhecido da cristandade é o Salmo 23, que fala também dessa relação, desse relacionamento. Ali o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar por verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. É esta a linguagem, é este o relacionamento, uma relação de dependência, uma necessidade para que haja alimentação, para que seja conduzido a águas tranquilas, onde as necessidades básicas são atendidas sem o risco, sem prejuízo à própria vida. Porque por trás existe um pastor, existe uma pessoa que ama, uma pessoa que dá a vida por suas ovelhas, dá a vida para proteger as suas ovelhas. Esse relacionamento, é essa realidade que o Senhor Jesus traz para ensinar os seus ouvintes, para ensinar a nação como relacionar com o seu Deus. Um relacionamento de pastor e ovelha. O Senhor é o meu pastor. E aqui Jesus fala desta relação. E a palavra é: o pastor conhece as suas ovelhas. E o outro lado, as ovelhas conhecem o seu pastor. Deus nos conhece e nós precisamos conhecer a Deus. E nós precisamos conhecer a sua voz para que nós ouçamos e sigamos o pastor, o bom pastor. Não podemos dar ouvidos àquele que não é o bom pastor. Não podemos
dar os nossos ouvidos ao estranho, aquele que entra por outra parte que não pela porta, não usa os meios corretos, não, ele não usa disso, mas ele extrapola, ele entra por outra parte, ele pula outros obstáculos, mas não entra pela porta. E Jesus ele nos ensina a ter essa relação, esse relacionamento com Deus, de ouvir e de ser guiado pelo bom pastor. Esta é a parábola, este é o ensinamento que Jesus quer nos trazer nesta manhã. Aquele que entra por outra parte é o salteador, mas as ovelhas, aqueles que são ovelhas, não ouvem a sua voz, não ouve a voz do estranho, porque ele conhece o bom pastor, ele conhece a voz do bom pastor. Nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a sua palavra e não aceitamos coisas estranhas que são colocadas para nós, coisas que são estranhas à sua palavra, ao seu mandamento, à sua voz. Precisamos conhecer as Escrituras, precisamos conhecer a Bíblia Sagrada, precisamos conhecer a revelação de Deus. Não podemos ouvir coisas estranhas, não podemos ouvir o estranho, mas precisamos ouvir o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. O porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas, ele a conduz para fora. E depois de fazer sair, ele vai adiante delas, e elas o seguem. Jesus vai adiante, e nós o seguimos. Seguir a Jesus é seguro, porque ele vai à frente e ele nos conduz em segurança. Ele supre as nossas necessidades e supre as nossas necessidades em segurança. Que você possa refletir nesta manhã, nesta parábola, neste ensinamento, naquilo que o Senhor nos ensina através dessa relação ovelha, pastor, que seja a nossa relação com o nosso Deus. Deus te abençoe, um bom dia. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus.